Salve, salve, meu povo! Vamos lá para continuar nossa revisão aqui, nosso estudo. Hoje nós vamos falar das propriedades dos compostos orgânicos, né? Estudamos anteriormente os compostos orgânicos, quais são, e agora vamos ver quais são essas principais propriedades que esses compostos apresentam, né? Então, primeiro vamos ver o conceito daquilo que a gente está estudando aqui, tá? Então, os compostos orgânicos são aqueles que possuem como elemento principal o carbono. Isso a gente já sabe de aulas anteriores. Além do carbono, os principais elementos que também aparecem, na maioria, é o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, halogênios, né? A família 17, tabela periódica, e o enxofre. Os compostos orgânicos giram em torno desses elementos aí. A existência ou não desses elementos na molécula, o tipo de ligações que eles realizam e o arranjo espacial, né, que a gente chama de geometria molecular, ajudam a determinar algumas das propriedades físicas e químicas gerais desses compostos orgânicos. Então, nitrogênio, oxigênio, halogênios e enxofre, quando estão presentes ou não, acabam modificando e interferindo nas propriedades que os compostos orgânicos apresentam, que primariamente são formados de carbono e hidrogênio, né? Bom, e quais são as propriedades, pessoal, que a gente vai se atentar ao nosso estudo aqui? Polaridade dessas substâncias, solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, acidez e alcalinidade desses compostos. Tá? Bom, polaridade, né? Sempre que o carbono estiver ligado a um átomo de hidrogênio ou a outro carbono, a ligação será apolar, pois não há diferença de eletronegatividade. Isso me faz lembrar o seguinte, pessoal: os hidrocarbonetos, que são compostos único e exclusivamente formados por carbono e hidrogênio, todos, sem exceção, são apolares. Por isso, então, que a gasolina não dissolve na água, tá? A gente vai falar de solubilidade mais à frente. Mas a gasolina, que é um hidrocarboneto, C8H18, ela é apolar. Por outro lado, no caso de ligações do carbono ou do hidrogênio em outros elementos químicos mais eletronegativos, exemplo, oxigênio, enxofre, os halogênios, então a ligação será polar e a molécula também será considerada polar. Deixa eu ver se eu entendi. Carbono e hidrogênio puro, a molécula é apolar. Se eu coloco oxigênio ou enxofre ou os halogênios, não precisa ser todos, mas um, eu já polarizo a molécula? Sim, esse é o caminho, gente. A presença deles polariza a molécula. Agora, em compostos orgânicos, é muito comum o composto apresentar o caráter anfipático ou anfifílico, que quer dizer o quê? Polar e apolar ao mesmo tempo. Agora, um vai ser mais acentuado do que o outro. Por exemplo, se você tem uma cadeia carbônica que tem muito hidrocarboneto e tem apenas um oxigêniozinho só, ou nitrogênio, ou enxofre, tá? Ela tem um caráter apolar mais acentuado. É o que acontece, por exemplo, com protetor solar, com sabão, essas coisas. Agora, se você tem muito grupo funcional e pouca parte de hidrocarboneto, aí o caráter polar agora vai ser mais acentuado, tá? Dessa maneira que funciona. Você vai comparar. Você vai observar a sua cadeia. Tem 10 carbonos e tem apenas um hidroxila. Na hidroxila tem oxigênio. Então, o caráter apolar dela é mais acentuado. Aqui eu estou vendo que tem 8 carbonos, mas eu tenho 7 grupos funcionais, 6 grupos funcionais. O caráter polar é bem acentuado, que enfraquece, certo? A parte apolar. Bom, quando a gente fala de polaridade, a gente não pode fugir das forças intermoleculares. A dipolo induzido, que existem moléculas de baixa polaridade, as moléculas apolares, que é uma força relativamente fraca. A dipolo-dipolo, que é encontrada em moléculas polares, são intermediárias. A ligação de hidrogênio, que são altamente polares. A ligação de hidrogênio é quando você tem hidrogênio ligado ao FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. Os 3 elementos mais eletronegativos da tabela, tá? São bastante fortes. A íon dipolo é quando você tem ali, né, um composto covalente ligado com um composto iônico, né? Quando tem um metalzinho ali, aí surge a íon dipolo.
São altamente polares também, são fortes. Dipolo induzido existe muito hidrocarboneto, né, pessoal? Que hidrocarboneto é apolar. Se a molécula é apolar, gente, sem medo de ser feliz, é dipolo induzido sua interação. Ela é fraca. A dipolo são polares, a ligação de hidrogênio também. Então você vai observar, tem o FON, tem o hidrogênio ligado ao FON, flúor, oxigênio e nitrogênio? Tem, ligação de hidrogênio. Não tem o FON, dipolo. É a forma para você diferenciar uma da outra. Beleza? Chegamos agora na solubilidade dos compostos. E aí o seguinte, ó, semelhante dissolve semelhante. O que isso quer dizer, gente? Molécula polar dissolve molécula polar. Molécula apolar dissolve molécula apolar. Lembra que eu falei que a gasolina não dissolve na água? Por quê? A água é uma molécula altamente polar. Enquanto que a gasolina é um hidrocarboneto, é apolar. Tá? Quanto maior for o tamanho da cadeia, pessoal, maior a tendência da molécula em ser apolar, devido ao aumento da parte de hidrocarboneto da cadeia carbônica. Por exemplo, né? Você tem o etanol, é um álcool que tem solubilidade em água, certo? Et, 2 carbonos. Se eu botar mais um carbono, ele vira propanol agora. Um propanol, 2 propanol, tanto faz, propanol. Tá? A solubilidade dele vai ficar menor. Por quê? Porque eu coloquei agora ligações que são de polo induzido, que é C e H. Então, quanto mais a cadeia carbônica vai crescendo, ele vai ficando menos apolar, menos solúvel em água. Fica mais apolar, corrigindo, menos solúvel em água. Se eu vou botando mais grupos funcionais, eu vou aumentando a polaridade dele. Deixa eu ver se eu entendi também, Laura. Quer dizer, então, que as cadeias menores, as cadeias carbônicas menores, vão ser mais solúveis em água? Sim. Por quê? Porque elas vão ter menores ligações do tipo de polo induzido, menor quantidade. Então, ela vai ser uma cadeia apolar, tá? Só que vai ser uma cadeia polar, só que com solubilidade muito mais alta. Então, tamanho de cadeia e solubilidade para os compostos polares são inversamente proporcionais. Cadeia grande, polaridade baixa. Cadeia pequena, polaridade alta. Mesmo que um composto tenha caráter polar acentuado, com o aumento da cadeia carbônica, ou seja, você botando mais carbonos, ele terá sua polaridade diminuída, tá? Não vai zerar, mas vai ser menos polar, logo vai ser menos solúvel aos compostos ali, tá? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Quanto maior o tamanho da cadeia, maior será o valor de PF e PE. Por quê? Quanto maior o número de interações, pessoal, né? Quanto mais intensa e quanto maior o número de interações, né? Aquelas forças de polo induzido, de polo, mais energia é necessária para fazer ele mudar de estado físico. Então, o ponto de fusão e ebulição acaba subindo. Então, se uma cadeia tem 6 carbonos, outra tem 7, quem tem maior ponto de fusão? A que tem 7 carbonos, tá? Ah, mas a cadeia que tem 6 carbonos é ligação de hidrogênio e a outra é de polo. Então agora é de 6 carbonos, porque a força prevalece. Como elas são muito próximas, eu botei uma com 6 carbonos, uma com 7 carbonos, aí, né, interfere. Mas se eu boto uma com 2 carbonos, outra com 8 carbonos, a independente da força, tamanho vai prevalecer, ok? Ligação de hidrogênio é mais forte que de polo, que é mais forte que de polo induzido. Então, as moléculas que têm ligação de hidrogênio tendem a ter um ponto de fusão e ebulição mais alto do que de polo e mais alto que de polo induzido. Cadeias ramificadas apresentam valores de PF e PR menores que cadeias normais. Por quê? Cadeias ramificadas têm mais pontos de quebra devido às ramificações. Logo, é mais fácil. Se é mais fácil, menos energia. Menos energia, PF, PE mais baixo. Bom, para a gente falar de acidez e alcalinidade, a gente tem que relembrar aqui um pouquinho a teoria de Bronsted e Lowry.
que diz que ácido é toda substância capaz de doar um íon hidrogênio. E base, toda substância capaz de receber um íon hidrogênio. Como você vê aqui, ó. O HCl tinha um hidrogênio, passou a ser Cl-. Então, ele doou esse hidrogênio, atuou como um ácido. A água tinha 2 hidrogênios, passou a ter 3. Então, ela recebeu, atuou como base. Tá? No sentido oposto, o H3O tinha 3 hidrogênios, doou 2, atuou como ácido. O Cl não tinha hidrogênio, passou a ter, atuou como base, porque recebeu. Então, formei aqui os pares conjugados. Tá? Isso aí é tema de uma outra aula, só uma revisão para a gente poder falar de acidez e alcalinidade. Tem a de Lewis também, que fala que ácido é um receptor de par de elétrons e base é um doador de par de elétrons. Mas para a gente aqui em orgânica, a de Bronsted-Lowry acaba sendo mais eficaz. Né? Só um outro lembrete aqui, né? Que fala que os íons de carga positiva são ácidos e os íons de carga negativa são bases, por Lewis. Chegamos aqui na acidez. Né? Compostos orgânicos que apresentam hidroxilas em sua composição apresentam caráter ácido, segundo o Bronsted-Lowry. Né? E aqui, gente, ó, a presença desses grupos, que são chamados de eletroatraentes, aumentam a acidez, tá? Do meu composto orgânico. Por quê? São muito eletronegativos. Então, como são muito eletronegativos, eles acabam, né, facilitando que a hidroxila libere o hidrogênio. Um ácido ele é forte, quanto mais fácil ele libera o hidrogênio. Ok? Então, ele acaba sendo uma molécula. E nessa ordem, gente, o NO2 é o que dá maior acidez, depois o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, se você for comparar duas moléculas, uma tem flúor, outra tem cloro, qual é a mais ácida? Aqui está o flúor. Tá? Nessa ordem, NO2, flúor, cloro. O NO2 é o primeiro, o flúor segundo, o cloro terceiro, o bromo quarto, iodo quinto. Mas os 5 aumentam. A presença deles aumentam a constante de acidez do seu composto orgânico. Tá? Aí ácido carboxílico é o mais ácido, depois fenol e por aí vai, nessa fila de acidez que a gente pode ver aqui. A alcalinidade, né? Compostos que apresentam nitrogênio tendem a apresentar alcalinidade mais elevada, principalmente as aminas, que são bases de Lewis, né? São doadoras de par eletrônico. Tá? E aqui, gente, compostos eletrorrepelentes como o CH3 aumentam a alcalinidade da cadeia carbônica, tá? Aqui, pessoal, você tem a amônia. A amônia tem uma constante de 0,18. As aminas surgem da substituição de hidrogênios. Ó, tirei um hidrogênio, virou metilamina. Botei o CH3, que é o eletrorrepelente. Ó, a constante passou para 4,5. Tirei outro hidrogênio e botei CH3, dimetilamina. Ó, passou para 5,4. Tirei o outro, formei a trimetilamina. Opa, caiu o valor. O que aconteceu aqui? A trimetilamina é uma exceção, gente. Ela sofre um impedimento estérico espacial. Tá? Os elétrons do nitrogênio tornam-se menos disponíveis. Eles ficam cercados, então não teriam por onde sair. Então dificulta que eles sejam doados. Então a basicidade, a alcalinidade fica menor. Para a gente fechar aqui, né? Fatores que influenciam na acidez e na basicidade dos compostos orgânicos. Aumento da cadeia carbônica. A acidez diminui muito. Basicidade aumenta muito. Radicais eletronegativos, que são os eletroatraentes. A acidez aumenta muito. Basicidade diminui muito. Cadeias aromáticas, a acidez aumenta e a basicidade diminui. Certinho? Então foi nossa revisão aqui sobre propriedade dos compostos orgânicos. Valeu!